Olá, eu sou o professor João Peixoto e nós vamos falar hoje, então, dentro do tópico controle de sistemas dinâmicos, sobre os controladores PID, proporcional, integral, derivativo. Tá? E a proposta aqui é que se saiba, né, ao final da aula, identificar o controlador PID, as suas características e a sua forma de atuação. Ok? A gente sempre vai trabalhar, tá, nessa estrutura de uma área clássica. Por quê? Nós estamos falando de um controle de sistemas dinâmicos clássicos, aonde nós temos uma entrada e uma saída. São sistemas SISO, ok? Bom, e no sistema SISO o que nós temos? Nós temos então uma planta, tá? E essa planta então ela é modelada e retirada então o seu modelo matemático que representa como que funciona dinamicamente a planta, tá? Sobre essa planta, então, é feita uma atuação, ou seja, se coloca-se energia nessa planta para que ela, então, tenha a sua ação dinâmica. Ela responde, então, na saída, conforme a sua dinâmica, e essa resposta, ela é, então, monitorada, ela é sensoriada e subtraída de um desejo, tá? Que nós chamamos, então, de set point. Então, a diferença entre o meu desejo e a minha realidade, ou seja, onde eu quero estar e onde eu estou, é então considerada o erro. Tá? E é esse erro que nós queremos minimizar. Em primeiro momento, fazer com que o erro se torne nulo, porque uma vez que o erro se torne nulo, eu estou onde eu queria estar. Tá? E segundo, que esse erro se torne nulo o mais rápido possível, tá? Para evitar então algumas ações inesperadas da planta nesse meio tempo até o erro se tornar nulo. E no terceiro momento eu quero então que esse erro tenha o mínimo de sobressalto possível, ok? E isso nós fizemos então através de três ações, tá? Uma ação proporcional, uma ação integradora e uma ação derivativa. São três ações possíveis que eu posso fazer dentro desse conceito de controladores PID. Não necessariamente a gente precisa ter as três ações, na maioria das vezes a gente não tem as três ações, né? Mas é o conceito, né? E hoje os controladores comerciais, eles são todos fornecidos já com essas três ações, ok? Bom, vamos estudar então caso a caso como que funciona cada uma delas. Bom, primeiro a gente vai falar um pouquinho assim do conceito geral, né, dos controladores proporcionais, integrais e derivativos. Como que eles funcionam, né? Eles funcionam em cima do erro e a partir desse erro eles vão manipulando então os polos, tá? Trazendo eles para posições em que dê uma dinâmica mais reativa para a planta, tá? A gente costuma dizer que é como se tivesse uma bolinha de cristal e eu consiga detectar como que a planta vai reagir. Se eu sei como que a planta vai reagir, eu já consigo me antecipar a essa ação, tá? Mas essa antecipação ainda ela é muito pequena, né? Eu percebo que o erro está tendendo a ter uma ação não muito boa, né? E aí então eu já vou lá e ajo em cima desse erro, corrigindo então a minha planta, a minha ação da planta, ok? Aonde que é mais utilizado? Então, hoje a gente já pode dizer que no mercado industrial, o mercado de controle e automação, né, uma grande maioria dos controladores são utilizados os controladores PID. Existem outros conceitos para a área de controle, mas ainda o PID é o mais utilizado, até por ele ser mais comercial. E que tipo de controles a gente realiza, né? Controle de rotação, né? Fazer com que um determinado, né, dispositivo mantenha uma rotação desejada, por exemplo, um motor mantém uma rotação de 900 RPM, nível, pressão, vazão, temperatura, posicionamento, né? E controle de tensão em fontes chaveadas, por exemplo. Tudo isso a gente utiliza então controladores dentro desse conceito. Indo um pouco mais além dentro desse conceito. Então, antes de falar então do PID propriamente dito, né? A gente não pode esquecer de um que, em termos de aplicação, ele aparece bastante, tá? Mas em termos de conceito matemático agregado aqui, ele é bastante complexo, que é o controlador on-off, né? Por que a gente diz que aparece bastante? Muito comum nos condicionadores de áreas ter controlador on-off, os refrigeradores, todos eles são controlador on-off, tá? Então, ele é muito, por que ele é muito utilizado? Ele é muito fácil de implementar, né? Então, se coloca lá um dispositivo de drive que faz um acionamento ou um não acionamento. Ou seja, ou eu estou acionando ou eu não estou acionando.
não existe meio termo, tá? Por que que isso matematicamente é um problema? Porque nós não estamos trabalhando mais com com um sinal, né, com uma função, tá, linear. A gente agora, ela é contínua, ela continua sendo contínua no tempo, porém ela tem sobressaltos, né, entre estar ligado e estar desligado, estar acionando e estar desacionando, estar sendo ativada a planta ou não estar sendo ativada a planta. Isso é muito complicado, porque matematicamente isso são funções com mais de uma lei. E funções com mais de uma lei são difíceis de operar. Então, matematicamente, para tratar essa modelagem, torna-se necessário aplicar então a transformada de Fourier para transformar esse sinal, que é uma forma de onda retangular, tá? Ou de um sistema biestável, para uma forma de onda, uma sequência de senoides, tá? Então, na verdade, um somatório de senoides que geram essa forma de onda triangular, tá ok? Mas a gente sabe que isso é muito utilizado, tá? Não é o objetivo aqui desse componente curricular a gente trabalhar sobre os controladores on-off, mas é importante a gente mostrar, né, a existência deles, porque qual é o efeito desse controlador on-off? Ele gera uma estabilidade marginal, tá? Essa que é a moral da história, tá? Então, a gente sempre procura, né, um sistema estável, tá? E a gente sempre evita o sistema instável. Mas os controladores on-off, eles propõem, então, a estabilidade marginal. E a estabilidade marginal faz com que a minha variável, né, do processo, ela se torne, então, ela fique dentro de uma faixa, tá? Ela não vai atingir a estabilidade em regime, mas ela vai ficar dentro de uma faixa. E se essa faixa é tolerável, poxa, então aplica-se o controlador on-off, porque ele o custo é mais em conta, tá? Por exemplo, para um condicionador de ar, se eu tenho uma temperatura que ele vai estabelecer uma estabilidade marginal que vai ficar com uma variação, uma tolerância de 2 graus, poxa, se eu estou em 25 graus, que diferença faz estar em 23 e 27? Se é para um condicionamento do ambiente, que naturalmente o ar vai se homogeneizar, tá? Na sua distribuição de calor. Então, não tem problema nenhum. Se eu tenho um aparelho refrigerador que eu vou programar ele para 8 graus centígrados e ele fica variando entre 7 e 9, pô, 7 graus e 9 graus, isso não vai fazer diferença para os alimentos. Então eu posso tolerar essa zona de estabilidade marginal. Ok? Beleza? Falando disso, então, do controlador on-off, que é o mais utilizado, que não é o caso aqui, a gente vai trabalhar mais com os controladores clássicos, né, dentro do P&D, para ter o quê? Para ter uma atuação linear. Então, essa é a diferença, né? No on-off eu tenho uma atuação que ou eu ligo a planta ou deixo de ligar a planta. Ou no caso do refrigerador, eu ligo lá a bomba para poder fazer circular o gás, que vai fazer a troca de calor, ou não ligo. Não existe meio termo. Já no controlador proporcional, né, eu vou atuar na planta proporcionalmente a uma ação. Que ação é essa? O erro. Tá? Então, como podem perceber aqui, ó, na própria função de transferência, quem vai ser o U de T? O U de T, né, é a variável manipulada que vai atuar sobre a planta. Tá? E esse U de T vai ser o quê? Um KP, que é um ganho, um parâmetro, tá? Vezes o erro. Portanto, ó, então é fácil da gente perceber isso, que em um controlador proporcional, eu vou atuar proporcional ao erro. Se o erro for grande, eu vou atuar bem forte. Se o erro for pequeno, eu vou atuar bem fraquinho. Então, naturalmente, ele vai provocando uma desaceleração, né? É como se estivesse num veículo e quisesse parar, tu não vai esperar chegar na posição e apertar o pé no freio. Você vai apertando ele um pouquinho mais, até chegar na posição e tu frear definitivamente. Então a gente já faz um controlador proporcional, né, por instinto, né, quando está guiando um veículo. Bom, então, a princípio parece ser o controlador mais fácil de ser implementado, porque basta eu colocar um ganho no erro, né? E quando o erro for nulo, não atua, simplesmente deixa de atuar. Por quê? Porque eu não preciso atuação, né? Se eu já estou onde eu queria estar, para que fazer atuação? Deixa como está a planta, tá? Já estou em regime. Mas se eu tiver um erro, então eu vou atuar, e se esse erro for grande, eu atuo bastante. Se esse erro for pequeno, eu atuo de forma pequena, tá? Qual é o problema, digamos assim, né? Não vou dizer o problema, mas qual é a parte característica desse controlador, né? Que não o torna universal? Ou seja, por que não se faz todos os controladores assim se é o mais barato que você tem para se produzir? Tá ok? Porque uma característica dos controladores proporcionais, tá? Do controle proporcional é o seguinte. Primeiro,
como que a gente age, né? Como que a gente faz melhorar a performance desse controlador? Mentindo o erro. Então, se eu tenho um erro grande, eu atuo de forma grande, vamos dizer assim. E aí a minha planta lá, então, ela reage a isso. Ok. Agora, se meu erro é pequenininho, eu atuo de forma pequena. Não, mas aí essa minha atuação está muito pequena ainda, né? A minha planta pouco está reagindo. Aí eu vou lá e aumento o ganho proporcional. O que é aumentar o ganho proporcional além do que deveria? Significa dizer que o erro é maior do que deveria. Por quê? Porque o UDT, que é o sinal que alimenta a planta, né? Se a gente voltar nesse diagrama aqui, ó, o UDT está aqui, ó, na entrada da planta, tá? Então, esse UDT, ele é o ganho proporcional vezes o erro. Se eu aumentar aqui, ó, o KP, se eu aumentar o ganho proporcional, eu estou aumentando o erro, estou dizendo que o erro é maior, mas ele não é maior. Mas a planta não sabe disso. E aí eu atuo mais fortemente na planta e aí ela tende a reagir mais rápido, tá? Bom, mas isso aí não vai fazer com que ela ultrapasse os valores? Não, porque no momento em que ela reage, aí ela tende a chegar mais próximo do valor que eu quero e aí o erro diminui. E o erro diminuindo, então ela já vai atuar, já vai diminuir o seu valor de atuação, tá? Então, é isso que é a consequência de aumentar o valor proporcional. Aumentando o valor proporcional, eu estou dizendo que o erro é maior do que deveria, né, que realmente ele é. E aí a planta, então, reage mais abruptamente, tá? Qual é a consequência disso? É o seguinte, todo sistema dinâmico, né, ele tem lá um valor mínimo de atuação, tá? Por exemplo, se eu pegar um motor elétrico de 12 volts, corrente contínua, ele vai produzir lá uma rotação de 100 RPM, ok? Se eu baixar a tensão para 6 volts, digamos que ele tem um comportamento linear, a velocidade vai baixar para 50 RPM. Se eu baixar ele para 3 volts, a velocidade vai baixar para 25 RPM. Se eu baixar para 1,5 volts, a velocidade vai baixar para zero. Tá, mas não deveria ser proporcional? Não deveria estar agora em 12,5 RPM? Não, porque o motor elétrico ele tem tu precisa de uma energia mínima para vencer a inércia, né? Se eu vou pegar um sistema de aquecimento, se eu colocar lá um determinado valor de tensão elétrica numa resistência, ela produz um determinado calor. Mas à medida que eu vou diminuindo a tensão elétrica, esse calor vai diminuindo. E vai chegar um momento que a própria troca de calor da resistência com o ambiente já vai fazer com que ela não acrescente calor algum, né? Mas assim mesmo tem um valor de tensão sendo aplicado. Então existe uma chamada zona morta nos sistemas dinâmicos em que eles não atuam. Então, se eu vou diminuindo o meu erro, vou diminuindo o meu erro pela atuação na planta, vai chegar um ponto que o meu erro vai ser tão pequeno, tá? Que a minha planta não consegue agir. Mesmo que eu minta o erro. Bom, mas eu vou mentir, vou fazer com que ele seja maior. Ok, mas mesmo assim ainda vai chegar no erro pequenininho que a minha planta não vai atuar, tá? A esse fenômeno a gente chama de erro não nulo. Tá? O que significa não nulo? Um controlador proporcional jamais vai chegar na posição que tu queria, lá no regime permanente, tá? Em regime final. Por quê? Porque vai chegar sempre um valorzinho, ele vai chegar muito próximo, mas nunca no valor. Às vezes por coincidência pode acontecer, mas é mera coincidência, tá? Ele vai sempre gerar o erro não nulo. Bom, mas você tolera o erro não nulo? Bom, depende de quanto que é esse erro. Então, olhando para o seu sistema dinâmico, né? Eu tenho lá um sistema de aquecimento de um forno, por exemplo. Eu quero 150 graus e o erro não nulo dele é de 1 grau. Bom, 149 graus faz diferença para 150 para aquele processo. Se eu tolero isso, então beleza, tá aí o meu controlador proporcional. Agora, por exemplo, se eu estou fazendo um controle de direção de um veículo autônomo, né, um autônomo de guia veicular, um AGV, isso pode fazer grandes diferenças, né? Por quê? Porque eu não vou estar na posição, vou estar sempre um pouquinho do lado, ou de um lado ou de outro, tá? Então isso pode sim fazer bastante diferença, tá ok? Mas então esse é o controlador proporcional, é fácil de implementar, porque se você for implementar com circuitos analógicos, então é simplesmente colocar um operacional provocando ganho, tá? Se você vai implementar com um sistema digital, então é simplesmente pegar a variável e multiplicar pelo ganho. É só uma linha lá, é só fazer uma operação de multiplicação em uma linha e você já tem o ganho proporcional, tá? Detalhezinhos aqui, né, que a gente tem que observar, né? Por que eu utilizei 2 amplificadores operacional, né? Porque eu estou utilizando aqui uma configuração inversora, tá? E depois eu tenho que reinverter, né? Porque senão eu dou o sinal contrário, tá? Então aqui eu reinverto o sinal. E por que isso? Porque quando eu falo em ganho,
ele pode ser ganha-ganho, tá? Mas não necessariamente você está ganhando com isso. Deixa eu explicar isso. O ganho significa algo que tu vai multiplicar a algum fator, nesse caso o erro, tá? Ora, eu posso ter um ganho maior que 1, se o ganho é maior que 1, então o resultado vai ser maior do que tinha se antes, né? Ou posso ser um ganho menor que 1, por exemplo, 0,5. Se eu tenho um ganho de 0,5, a minha saída vai ser metade do erro. Entenderam? Por quê? Porque eu estou multiplicando por 0,5. Então eu preciso ter valores que variam de 0 a alguma coisa, tá? 0 a alguma coisa. Então para isso eu uso essa configuração. Por que não usa aquela configuração não inversora que existe lá no operacional, que daí não precisa fazer a mudança do sinal? É porque aquela configuração ela só me permite ganhos de 1 para cima, né? O resultado é 1 mais a divisão de R1 sobre R2, né? Então o meu ganho é no mínimo 1 para cima, então jamais eu poderia atenuar. Tá? Então isso poderia ser um problema, tá? Só um detalhezinho que eu trago aqui no caso do analógico. No caso do digital, lá no Arduino, você simplesmente pega lá, ou no programa em linguagem C, você simplesmente multiplica uma variável pela outra, ok? Bom, o que mais que nós temos aqui? Bom, agora eu não tolero o erro não nulo, tá? Eu não tolero esse erro não nulo que aqui está. Não, eu preciso que ele realmente, lá no regime eu preciso que ele chegue no valor. Então o que eu faço? Aí eu agrego a função integradora, tá? E o que é a função integradora? É o seguinte, pela própria equação, a função de transferência do controlador, ela vira assim, ó, a minha atuação na planta, o meu U de T, tá? Onde eu vou atuar sobre a planta, ela é o quê? Ela é o ganho proporcional, né? Porque o ganho proporcional sempre vai ter, né? Mesmo que tu não coloque nada, ele vai ter lá um ganho igual a 1, tá? Se não utilize o controlador, a própria planta vai ter um ganho igual a 1, ou seja, para não dar diferença alguma. Então o ganho proporcional ele acaba sempre existindo, tá? Ok? Mas eu vou somar em esse ganho proporcional o quê? Uma parcela integradora, ó, tá? Em que eu tenho uma constante de integração TI. Então agora entrou mais um parâmetro aqui que é o meu TI, tá? E aí eu vou integrar esse erro. O que significa integrar o erro? Somar. Eu vou somar esse erro. Então qual é a moral da história? Resumindo aqui, né? O que acontece? Eu tenho um ganho KP que fez a minha planta então agir. Aí o meu erro vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Só que ele vai chegar num valorzinho tão pequeno que a minha planta não reage. Aí o que vai acontecer? O integrador vai perceber isso e vai começar a integrar esse erro, vai aumentar esse valor do erro. Temporalmente ele vai aumentando, 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 até que seja significativo. Então não é uma coisa que eu simplesmente, mas não era só aumentar o KP? Não, porque se eu aumentar o KP, eu estou mentindo o erro, mas permanentemente. Aqui não, aqui eu estou integrando, eu vou aumentando, né, o erro à medida que passa o tempo até a planta reagir. Aí à medida que a planta reage, o erro diminui. Aí a planta deixa de reagir. No momento que ela deixa de reagir e ainda existe esse erro, o integrador vai lá e aumenta, aumenta, aumenta até ela reagir. Quando é que essa ação do integrador vai parar? Quando o erro for zero. Porque daí quando ele integrar zero, integral de 0 a 0. Não tenho o que somar, né? Tá? Então eu não tenho como ficar aumentando esse erro para que a planta reaja, tá? Então, com isso eu garanto que eu vou ter zero nulo, né? Em regime eu vou estar exatamente na posição que eu queria estar. Essa é a ação do integrador, ok? Bom, aí já complica um pouquinho mais a sua implementação, né? Porque daí o que acontece aqui? Nós temos que então fazer uma montagem, vou passar aqui direto na montagem, ó. Aí já em circuitos analógicos já envolve um circuito RC, né, para poder fazer então um integrador. Já no microcontrolador se tem que então criar uma função de integração, né, que não é tão difícil assim. No caso do programa só tem que fazer o somatório, né, somar o que tem agora com o que tinha antes. Tá? E vai somando, 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 está fazendo integração. O problema é que no caso da programação é que como os programas trabalham em varredura, né? Então você não pode simplesmente fazer a soma direta, porque o que acontece? Quando tu soma o que tu tem com o que tu tinha antes, tu está dizendo que o teu TI, né, a tua constante de integração é igual a 1, ou seja, está fazendo por base de tempo, em 1 segundo, tá? Mas não é isso que está acontecendo na varredura. A varredura está ocorrendo lá em 100 microsegundos, no máximo 1 milissegundos, por exemplo, no Arduino. Então tu não está integrando 1 segundo, está integrando uma parcela desse 1 segundo. Então tu tem que multiplicar por essa base de tempo.
Em outras palavras, né? Soma o que tem agora com o que tinha antes e multiplica pelo tempo decorrido entre a última vez que isso aconteceu. Então, cada vez que a gente passa pelo somatório, grava-se o tempo, a próxima vez que passar por ali, verifica quanto tempo decorreu e multiplica. Aí a gente consegue pegar uma parcela da integração. Aí tu está sendo, então, convertendo, né, a função matemática em um sistema digital. Mas isso mais à frente, né, quando a gente falar de sintonia de controladores, a gente vai falar sobre esse assunto. Tá ok? Bom, seguindo aqui, o que nós temos, né? Então, o que o integrador faz, né? O integrador, o que ele faz é isso aqui, ó. Ele coloca um zero, ó, mais à esquerda, ele atribui um valor, um zero mais à esquerda aqui, ó, para quê? Para atrair os polos com a parte real, para eles serem mais negativos e se tornar um sistema mais estável, tá? Então, essa é a função que ele exerce sobre o controlador, ok? Bom, e aí, o que acontece se nós tivermos então, então já resolvi o meu problema colocando um controlador proporcional para que eu desacelere o meu sistema à medida que eu vou chegando na posição que eu queria chegar, ok. Aí eu já coloquei um integrador para quê? Para que se o erro for muito pequenininho e minha planta não agir, eu integrar esse erro e a minha planta reagir e em regime eu tenha ele, então, na posição que eu queria estar. Mas e se a variação do erro for muito rápida, né? E se o erro variar muito rapidamente, a minha planta não conseguir reagir o suficiente. Então a gente coloca um parâmetro derivativo, ou seja, a gente vai fazer a derivada do erro. E o que é a derivada do erro, né? Como o próprio nome aqui já diz, né? Então agora eu vou colocar um TD aqui, ó, que é a derivada do erro, a taxa de variação do erro, o quanto ele variou. Se o erro, porque a derivada é isso, derivada é taxa de variação, né? É subtrair o que tu tem agora do que tu tinha antes. Né? Veja que a integração é pegar o que tu tem agora, e somar com o que tu tinha antes. A taxa de derivação é o que é? Fazer uma subtração, né, entre o que tu tem agora e o que tu tinha antes, tá? E isso é o quanto variou, o quanto mudou, tá? E aí, se essa mudança for grande, atua grandemente. Se essa mudança for pequena, atua. Então, se o erro muda rapidamente, ele atua rapidamente na planta. Se o erro mudar mais lentamente, atua mais lentamente na planta. Tá ok? Então essa que é a ideia. E aí o que acontece? Aí eu evito então variações abruptas, tá, na minha planta. Qual é digamos assim, o cuidado que tem que se ter quando se utiliza esse tipo de controlador, esse tipo de parâmetro no controlador, que é o parâmetro D? É que ele reage a tudo o que for muito rápido. Então, quando tu estiveres trabalhando com os circuitos eletromagnéticos, por exemplo, tá? Isso pode ser um problema. Por quê? Circuitos eletromagnéticos, eles têm uma característica de gerar pulsos, né, de corrente elétrica. Por quê? Porque eles se opõem a essa variação, tá? E aí ele vai acabar agindo rapidamente em cima desses pulsos, que não são pulsos reais para o funcionamento da máquina, são só consequências, vamos dizer assim, efeitos colaterais de estar usando circuito eletromagnético. Então, quando se utiliza acionamento de motores, a gente evita sempre utilizar o parâmetro D, tá? Exatamente para evitar essas ações inesperadas. Então, por isso que na maioria dos casos já vão ser resolvidos com um controlador proporcional e integral, tá? O tipo D é só se o sistema tiver variações muito abruptas, tá ok? Beleza? E aí nós temos então, né, o que o controlador faz, né? Ele injeta um zero, né? Ele injeta um zero aqui no lado esquerdo para quê? Para puxar os polos mais para essa área e tornar o sistema estável, tá? Aqui um circuito analógico, então para mostrar como é que seria um controlador do tipo D, tá? De uma forma analógica, de uma forma digital é muito similar ao integrador, só que o derivativo então é uma subtração, tá? Que a gente realiza, ok? E aí nós temos então o que é mais usual, né? Dificilmente a gente vai no mercado e vai comprar um controlador que seja proporcional, que seja derivativo, que seja integrador, né? Porque o custo para a produção, né, em larga escala é o mesmo. Então o que os fabricantes fazem? Eles fazem controladores tipo P e D, tá? Por isso que é muito comum. Então, vou comprar um controlador P e D, mas tu precisa de P e D? Não, tu precisa só de P. Mas tu não vai encontrar o controlador P. Então tu vai lá e compra um P e D. Bom, mas o que eu faço para usar só o P? Tu zera os outros dois parâmetros, o I e o D. E tu tem um controlador P, tá? Então é assim que funciona.
E aí qual seria a resposta? Ó? A resposta quando eu entro com o erro e saio com um valor para acionar a planta, né? O meu acionamento, ela vai ser o quê? Ó? Vai ser proporcional ao erro, um KP. Ele vai fazer a integral do erro através do TI e vai fazer a derivada do erro, tá? E vai verificar a taxa de variação do erro através do TD. Então são esses três parâmetros que a gente vai ter que cuidar, tá? Que é o KP, TI e o TD. Okay? São os três parâmetros que nós vamos programar então nesses controladores. Aí qual é a ação de um PID? Ele coloca 2 zeros à esquerda, tá? E o efeito colateral é um polo na raiz. Ele injeta um polo bem no zero ali, ó, bem na intersecção, tá? Mas aí esses 2 zeros vão atrair todos os polos para a área da esquerda aqui, ó, tá ok? Bom, aqui então, analogicamente falando, né, tá aqui um controlador PID, tá ok? É assim que ele é construído, tá? Mas normalmente a gente constrói isso através de circuitos prontos comerciais. Eu trago aqui então 2 exemplos, tá? Aqui, 2 empresas aqui da nossa região metropolitana aqui de Porto Alegre, tá ok? Aqui à esquerda nós temos um controlador da Full Gauge, tá? Que já é um controlador PID, então através desses botões a gente programa os parâmetros KP, KI e KD, tá? A gente troca então os parâmetros aqui desses controladores. Aqui nós temos um outro controlador, só que é da Novos, tá? Também uma empresa aqui da região metropolitana de Porto Alegre, aonde através desses botões a gente acha lá qual é o parâmetro para que a gente faça então o ajuste de proporcional, integral e derivativo. Vai se colocando ali os parâmetros, tá? Bom, temos ainda uma outra forma, tá? De fazer controle, tá ok? Que é o controle em cascata. Tá? Ele não chega a ser necessariamente um PID, tá? Não, é um pouquinho à parte. Por quê? Porque em cada uma das cascatas eu posso ter um PID. Para cada controlador desses eu posso ter um PID. Mas é bastante comum a gente usar essas cascatas para poder fazer o controle de uma variável que depende de outras variáveis. Então, se eu controlar uma variável de cada vez e anilhar elas, eu tenho um controle mais efetivo. Um exemplo, se eu quero fazer um servo posicionamento de um motor, tá? Então, o motor ele vai trabalhar como um servo posicionador, ele vai ficar numa posição. Eu quero que ele fique a 45 graus, agora eu quero que ele fique a 80 graus, tá? Ora, como é que funciona o deslocamento angular? O deslocamento angular do motor, ele nada mais é do que a integral da velocidade angular, né? Então, à medida que ocorreu uma velocidade angular, ele vai fazer o deslocamento angular. E essa velocidade angular, ela depende de quem? Ela depende do torque, que depende da corrente do motor. A corrente do motor vai fazer com que ele gere um torque, que gera a velocidade angular, que gera deslocamento angular. Então, o que a gente faz? A gente primeiro faz uma planta aqui para controlar o torque do motor. Ou seja, eu controlo a corrente que está sendo passada no motor, tá? Se eu posso controlar, se eu posso definir a corrente que está sendo passada, ele estando com carga ou não estando com carga, a corrente vai ser sempre a mesma, o torque vai ser sempre o mesmo, tá? Então isso aqui já me dá uma ressalva de que, bom, o torque não vai mudar. Uma vez que eu controlei o meu torque, aí eu faço o quê? Uma malha de controle de velocidade. E aí eu controlo a velocidade do meu motor. Independente da carga, ele vai estar na velocidade que eu desejei. E aí uma vez que eu controlei a velocidade, eu passo a controlar então a posição angular. Com isso eu deixo ele na posição que eu quero, independente de ter carga ou não, independente de distúrbios, tá? Então esse é chamado controle em cascata. Bom, o que foi falado aqui, né? Foi falado dentro de um PID, né? Dentro de um controlador integral, proporcional integral derivativo, tá? Então que nós podemos então ajustar, né, o ganho KP, a constante de integração TI e a constante de integração TD. Bom, mas a gente não sai ajustando assim da maneira que a gente quer, né? A gente deseja que esses parâmetros assumam determinados valores para que os polos e zeros do meu sistema retroalimentado estejam numa posição que me dê uma resposta ao degrau satisfatória. Né? O que é satisfatória? Máximo ultrapassagem, tempo de acomodação, tolerância. Né? Então, a gente deseja esses parâmetros. Tá ok? Então não são valores que eu simplesmente vou colocando aqui, né? Não é simplesmente você ir lá no mercado, comprar esses controladores e ir lá ajustando qualquer valor. Não é assim que funciona. O que a gente tem que fazer é uma sintonia desses controladores. E o que é a sintonia? É decidir, né? Definir, melhor dizendo, quais são os valores
de KP, de TI e de TD que devem ser colocados. E em cima desses valores é que a gente faz pequenos ajustes, tá ok? Mas isso, né, já vai ser assunto para uma outra aula para a gente tratar somente da sintonia, dos métodos de sintonia. Como que eu chego aos valores de parâmetros KP, KI, KD para colocar nesses controladores. Antes disso, na sequência, vamos ver na prática como que ocorre esse efeito, né? Qual é o grande efeito desses parâmetros sobre um controlador. Tá? De momento, é isso. Agora, na sequência, a gente vê como que funciona isso em um modelo real. Ok?